Cumprimentando os ilustres advogados e advogadas presentes, estagiários e estagiárias presentes, aos meus colegas juízes convocados que compõem essa turma, a ilustre representante do Ministério Público, aos senhores funcionários e funcionárias desta casa, declaro aberta a sessão do dia 20 de setembro de 2016, da 5ª turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Colocaria a análise dos meus colegas, a ata da sessão passada. Não havendo nenhuma manifestação, considero a mesma aprovada. Alguma anotação, algum registro? Então, vamos pedir à senhora secretária que chame o processo na ordem de preferência. Processo número 1 da pauta. Começaremos com os autos físicos. Processo número 1 da pauta é um RO 1625-2014-109. Recorrentes, Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, Carla Maria Quirilos Matarra, segunda recorrente. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Revisor, excelentíssimo juiz convocado, Antônio Carlos Rodrigues Filho. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Júlio César Peixoto, pela reclamante, e Maria Luísa Pereira Issá, pela reclamada. Doutores, eu lerei a conclusão para orientá-los na sustentação. Eu estou conhecendo os recursos interpostos, à exceção apenas dos documentos colecionados às folhas 977 e 979 pela reclamada, porque não se constituem, no meu entender, documentos novos, a teor do artigo 397 do CPC, e nem se comprovou justo impedimento para não juntá-los por ocasião da apresentação da defesa, na forma da súmula 8 do colente TST. No mérito, estou negando o provimento a ambos os recursos. Com a palavra, o ilustre patrono da reclamante. Excelentíssimo desembargador, presidente dessa colenda turma, através do qual eu saúdo os demais componentes, representando o Ministério Público, demais servidores, colegas advogados. Boa tarde. Clamando pela presença de Deus, eu peço respeitosamente que o doutor desembargador relator possa vir a reconsiderar o seu voto, tendo em vista os fatos, fundamentos e provas contidos nos autos, os quais tentarei resumir aqui da tribuna, por entender que são demasiadamente relevantes. Inicialmente, quanto às diferenças salariais decorrentes da redução salarial e reflexos em repouso semanal, restou inconteste e até de acordo com a própria sentença, que a partir de abril de 2009, com aquela redução ilegal, ilícita do salário, houve um prejuízo para a reclamante durante toda a vigência do contrato de trabalho. Esta questão está declarada no 7º parágrafo da página 4 da sentença. Pois, muito bem, quando o juiz de primeiro grau reconheceu que houve essa redução e que a reclamante, ora recorrente, faz jus a essas diferenças, ele se esqueceu de que o repouso semanal também, ele vai sofrer ali um reflexo, óbvio, porque se o salário era X, ela deveria ganhar um valor maior, durante todo aquele período anterior, ela recebeu o repouso semanal remunerado a menor. Então, nesse caso, é de fácil elucidação e pede-se que seja apreciado o pedido e a reforma da sentença nesse particular. O segundo aspecto se diz quanto à base de cálculo para a liquidação dos pedidos, porque desde exordial, a reclamante, já prevendo que seria reconhecida essas diferenças salariais e mais as diferenças decorrentes do acúmulo de função, ela requereu que fosse declarado na respeitável sentença que o juiz declarasse que a base de cálculo da remuneração dela deveria ser aquele valor inicialmente contratado do salário, lá de 2004, janeiro de 2004, e depois com todos os acréscimos, correções e atualizações de acordo com a CCT ou pela norma legal. Ou seja, o doutor juiz de primeiro grau entendeu que realmente ela faz jus a uma diferença, mas é necessário que até mesmo do valioso acordo a ser prolatado, conste e seja declarado a base de cálculo que iremos
no futuro próximo, calcular as verbas deferidas. O terceiro ponto, e não menos importante, pelo contrário, entendo que seja o de maior importância nesse julgamento, é quanto ao acúmulo de funções. Durante toda a sentença, o juízo de primeiro grau, ele reconhece e declara expressamente na sentença, abre aspas, a prova oral deixou clara que no período de abril a agosto de 2009, a reclamante exerceu simultaneamente as funções de coordenadora de curso de pedagogia para a qual foi contratada e a de gestora de extensão de cursos. Mas na frente eu peço o vênia para também ler outra parte da sentença em que consta que a prova oral também elucidou que a partir de setembro de 2009 a reclamante, além da função para a qual foi promovida, continuou a exercer simultaneamente as funções do curso de pedagogia e de gestora de extensão. E mais, no final da sentença, novamente, o juiz de primeiro grau declara reconhecendo, abre aspas, assim, reconheço que no período de abril a agosto de 2009, a reclamante exerceu simultaneamente as funções de coordenador do curso de pedagogia, para a qual foi contratada, de gestora de extensão de cursos, ou seja, de todos os cursos, desculpe, e consta ainda que reconheço, ainda que a partir de setembro de 2009, ao término do contrato de trabalho, a reclamante, além da função para a qual foi promovida, diretora acadêmica, continuou a exercer simultaneamente as funções de coordenadora do curso de pedagogia e gestora. Ora, de acordo com o conjunto probatório dos autos, foi o juízo de primeiro grau que reconheceu, e mais do que isso, ele declarou expressamente o sentimento, a convicção, aquilo que tornou ele convencido de que houve verdadeiramente o acúmulo de função. Porém, o fundamento para indeferir o pedido de pagamento dos salários é de que, abre aspas, mesmo acumulando o exercício das 3 funções, trabalhava por cerca de 8 horas diárias, de segunda a sexta, e apenas esporadicamente ao sábado. Pois muito bem, eu inclusive no recurso, eu poupei Vossas Excelências de transcrever os depoimentos, porque aqui não se trata, e é importante a gente diferenciar e separar isso. Aqui, a reclamante, hora recorrente, ela não está tentando provar o acúmulo, porque isso já restou sobejamente provado nos autos. Tanto é que o juiz de primeiro grau reconheceu e declarou. O que nós vamos discutir, então, é o fundamento pelo qual vai se deferir aqueles salários, as diferenças dos acúmulos ou não. E o fundamento, ora atacado, pelo douto juiz de primeiro grau, a quem nós temos o maior respeito aqui, ela não trabalhou além das 8 horas e também não conta previsão no 460 da CLT. Ora, o 460, se eu me lembro um pouquinho, ele fala justamente que quando não existe ali o salário estipulado, quando não existe ali um ajuste no contrato, deverá ser observado o salário pago àquele que exercia. Mas não tem nada a ver com jornada. Mas, se nós formos para a jornada, eu peço novamente vênia para ler o que consta da ata de instrução. E aí sim vai fazer diferença as folhas 947. Indo direto no ponto, quando a autora passou a acumular o cargo de diretora acadêmica, passou a cumprir uma carga horária maior. Então, veja, Excelências, que até mesmo quanto ao fundamento utilizado pelo douto juiz de primeiro grau, a prova dos autos é nesse sentido. E Vossas Excelências poderiam até buscar ali nos autos aquela redução que houve da carga horária e do salário, a qual o juiz de primeiro grau julgou ilegal com base no 68. Por quê? Porque aquela redução foi ilegal, ilícita, porque não foi homologada pelo sindicato. Então, desta forma, também por essa razão, e diante da prova oral produzida nos autos, que a testemunha Raquel falou e consta das folhas 947, é que, depois que ela acumulou a função de curso de pedagogia, extensão de todos os cursos e diretora acadêmica, ela passou a trabalhar um número maior de carga horária. Deixa eu correr que eu não quero ultrapassar o meu tempo. Dessa forma, requer, com base que
consta do recurso ordinário, seja julgado procedente o pedido de pagamento das diferenças face os 3 acúmulos de função. Quanto aos danos morais, são 2 causas de pedido distintas, todas elas sobejamente provadas nos autos. Quanto à forma de dispensa, a reclamante, após muitos anos, foi dispensada de uma forma sumária, com um descaso, o que deixou todos os colegas de trabalho da reclamante pensando, questionando o que seria que a reclamante teria praticado para ser mandado de forma tão sumária e de tão, não só repentina, mas daquela forma. E a prova oral é nesse sentido. Questionada a testemunha, ela respondeu, perguntando se a reclamante teria feito algo de errado. Houve um murmúrio. Os colegas de trabalho ficaram a perguntar o que ela fez. Ela estava de férias, de repente chega, mandada dessa forma embora. A jurisprudência dominante, ela é nesse sentido, que a dispensa em motivo justificado após tantos anos de serviço prestado constitui dano moral evidente, porque desclassifica o empregado diante de seus colegas. Mas não é só. A questão do descumprimento das obrigações contratuais, inequivocadamente demonstrada nos autos, tanto é que o juízo deferiu o pedido de férias, de FGTS, as férias eram pagas quando queria, ela saía de férias, mas não tinha o dinheiro para dispor, para poder viajar, para poder, pelo menos, planejar suas férias. Teve a questão da homologação do seu acerto rescisório, que nunca foi feita. Ela foi dispensada, depositaram o dinheiro na conta dela, e ela não sabia o que se referia àquele valor, não tinha baixa na CTPS. Desagradável, mas nós temos que citar que esse tratamento ele é usual na associação reclamada, hora recorrida, e tanto é que, por esses descasos de seus colaboradores, pelo descumprimento das obrigações de contrato, é objeto de várias denúncias junto ao Ministério Público e Ministério Público do Trabalho. Por esse motivo, também pede que seja deferido o dano moral. E, para terminar, concluir, não tomar mais o tempo de Vossa Excelência, não cansar Vossas Excelências, quanto à multa do 477, o artigo seletício ele é muito claro, no seu parágrafo 6º, que não é só a questão de se depositar o valor do acerto, mas é necessário que seja feita a homologação, a qual jamais foi feita, em que pese todos os e-mails, pedidos, ligações, tudo provado nos autos. Então, diante de todo o exposto, diante do que consta das razões do recurso, requer que seja dado provimento a todos os tópicos pleiteados no mesmo, para que seja reformada a respeitável sentença, que seja declarada a base de cálculo da remuneração para cálculo das parcelas deferidas, bem como seja negado o provimento, assim como o douto desembargador relator já proferiu do seu voto. É o que se espera, questão de justiça. Muito obrigado pela atenção. Pois não, doutor. A palavra, ilustre representante da reclamada. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores, caros colegas, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar a minha sustentação respondendo a alguns pontos da sustentação do meu caro colega. Em primeiro lugar, em relação aos reflexos de repouso semanal remunerado, fica claro que o repouso semanal remunerado faz parte da remuneração do empregado, assim, tendo a sentença deferida, em nosso parecer, erroneamente, mas iremos falar sobre isso um pouco mais à frente, as diferenças salariais decorrentes de redução de carga horária, logicamente, o repouso semanal remunerado também foi introduzido nesse deferimento. Ou seja, não há de se falar em pagamento desses reflexos por serem parte da remuneração mensal. Quanto ao acúmulo de funções, que foi trazido nesta tribuna, é preciso deixar claro que, em 2009, a reclamante foi promovida a diretora acadêmica. Ela era coordenadora de um curso, ela era gestora de curso de graduação e ela foi promovida a mais uma função. Dessa forma, ela angariou mais responsabilidades. O acúmulo de função ele ocorre quando o trabalhador ele exerce tarefas que são estranhas à sua função com maior responsabilidade do que aquelas com as quais ele foi contratado, o que não é o caso. Como o próprio juiz Acô identificou,
Além disso, as várias funções exercidas pela reclamante não eram incompatíveis com a sua condição pessoal, já que todas eram relacionadas com a coordenação e gestão de cursos de graduação. Acredito que a coordenação e gestão de cursos de graduação é, sim, parte dos serviços de uma diretora acadêmica, não havendo de se falar em acúmulo de funções por conta disso. Sobre os danos morais, em primeiro lugar, a prova nos autos demonstra que as obrigações contratuais foram, sim, pagas e foram homologadas no seu tempo devido, pelo que a dispensa imotivada, que seria o fundamento, acredito, maior para o dano moral, ela, por si só, não gera o dano moral. O empregador, ele deve pagar a mais o empregado sempre que ele for demitido imotivadamente. Geraria dano moral, ao meu ver, se o empregador tivesse falsificado uma justa causa, né? Houvesse criado um embaraço para a reclamante, o que não ocorreu. As conversinhas de corredor entre os seus empregados, infelizmente, o empregador não tem como controlar. Então, essas conversinhas, infelizmente, não geram dano moral, pois elas são inerentes dos empregados e não por culpa do empregador. Passando para o recurso ordinário da reclamada, nós gostaríamos só de requerer, perante esta egrégia turma, que revisse a sentença nos pontos da diferença salarial decorrente de redução de carga horária, já que a redução de carga horária foi, sim, homologada, de acordo com os documentos juntados com a defesa, juntamente ao sindicato, conforme determinado pelas CCTs. E, em relação às férias, os avisos e recebimentos de férias assinados pela reclamante comprovam que ela sempre gozou e recebeu as férias nas épocas corretas, não cabendo o pagamento de férias em dobro. Contudo, caso assim não se entenda, requer à reclamada que seja pelo menos deferida a compensação das férias já pagas nesse ponto. Muito obrigada. Em primeiro lugar, apesar de não ser da competência deste juízo, sublinhar o comportamento que os advogados tiveram na tribuna, extremamente educados, tanto um quanto o outro, quanto com esse juízo. E é uma forma da gente dar destaque também aos bons profissionais que normalmente comparecem a essa tribuna. E, em razão disso, é que eu vou pedir vênia aos meus colegas e a licença também deles para mencionar alguns pontos que foram abordados da tribuna. Quanto à redução da carga horária, nós não vimos no processo nenhum documento válido que possa comprovar que houve essa homologação da redução da carga horária pelo sindicato profissional ou pelas autoridades mencionadas em lei para fazer a homologação dessa rescisão parcial. Então, portanto, eu entendo que a redução contratual, a redução da carga horária, importou na redução de ganhos da reclamante, caracterizando uma alteração contratual lesiva ao empregado, repudiado tanto pela norma coletiva quanto pelo artigo 468 da CLT. Quanto à projeção no repouso semanal remunerado dessa diferença que foi deferida à autora, data vênia do que foi falado da tribuna, a OJ número 394 da SBDI 1 do TST espanca a matéria. A empregada, por ser mensalista, já tem, junto ao pagamento dos salários, também o valor do repouso semanal remunerado. Então, portanto, se projetar uma diferença salarial que deferida a uma empregada mensalista, representaria num bis in idem. Ela estaria recebendo mais no repouso do que no dia efetivo de trabalho. E a Lei 605 de 49, já bastante antiga, portanto, revela que o dia de repouso semanal remunerado deve equivaler exatamente ao dia de trabalho normal, inclusive com a projeção das horas extras. Dessa maneira, então, se a gente for deferir um pagamento maior do que o previsto em lei, estaria, além de violentar a lei, estaria incluindo e caracterizar um autêntico bis in idem, que é vedado pela legislação toda, não só a trabalhista, como pela legislação vigente no país. Quanto às férias em dobro, data vênia também é de ser mantida,
até porque não foram observados os prazos do artigo 145 da CLT do prazo para quitação das férias da autora. Então, portanto, essa dobra é devida. As diferenças de aviso prévio não foram comprovados o pagamento, então, portanto, também devida essas diferenças. Quanto ao acúmulo de funções, eu vou pedir vênia ao ilustre patrono da reclamante, para esclarecer o seguinte. Em primeiro lugar, o acúmulo de funções é uma matéria que deve ser objeto de norma coletiva. Eu vejo que há um impedimento legal, não há nenhum dispositivo na lei que preveja pagamento de acúmulo de funções, exceto se houver um acréscimo na jornada e se o trabalho realizado pela reclamante, ou pela empregada, no caso, houver uma base salarial maior do que aquela que ela recebeu, do que aquela que ela vinha recebendo. No caso dos autos, não há nenhuma comprovação nesse sentido. Além de, também, como juiz de primeiro grau entendi também que não houve nenhuma majoração na carga horária, até pelo contrário, é objeto do recurso a redução da carga horária, então não houve nenhum aumento na carga horária, e eu entendo também que as atividades que eram desenvolvidas pela reclamante estavam abrangidas pelo cargo efetivamente cumprido por ela. Então, portanto, eu entendo que é indevido o pagamento desse acúmulo de função. Esse acúmulo de função tem origem naquela desvio de função que é praticado quando tem como é que chama? Plano de cargos e salários. Plano de cargos e salários, e, no caso, houve um avanço jurisprudencial nesse sentido de considerar o acúmulo de função também uma forma de desvio de função. Houve aí uma pequena adaptação do direito administrativo, que basicamente é o que estabelece o desvio de função, para a Justiça do Trabalho, para a legislação trabalhista, mas que essa diversificação não atende no caso dos autos. Quanto aos danos morais, eu entendo que a reclamada não teve nenhum impedimento no direito potestativo dela de dispensar a reclamante quando bem entendesse. Então, na legislação trabalhista, que eu não concordo em hipótese alguma, eu acho que a Constituição deveria prevalecer, e está em discussão, inclusive, a Convenção 158, da OIT, está em discussão agora no Supremo, inclusive, quanto a esse aspecto, porque eu entendo que deveria de haver alguma proteção ao trabalhador e não a dispensa sumária, a denúncia vazia do contrato de trabalho. Mas, no entanto, prevalece a legislação da forma como ela está colocada atualmente. Então, não há nenhum impedimento do direito potestativo dela. Quanto ao que a doutora chamou de conversinha, eu prefiro chamar de comentários que foram ouvidos no corredor da empresa. Da empresa, não, da instituição de ensino. E entendo também que a empresa, na instituição de ensino, é o hábito do cachimbo, não tem nenhuma forma de controlar o que é falado pelos empregados entre eles. Se fosse uma coisa tornada pública, que a reclamada tivesse patrocinado ou pelo menos admitido, eu estaria inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Mas, no entanto, como isso aí foi no corredor, conversa de corredor, realmente eu acho que até dá importância a isso, é muito mais relevante do que a repercussão que isso causa. E quanto à falta de acerto das parcelas, inclusive das parcelas rescisórias, data vênia também a lei prevê o pagamento de indenizações nesse caso. É a forma do artigo 477, por exemplo, da CLT, que num exame feito aqui pelo Pleno do nosso tribunal, que editou a OJ número 30 das turmas daqui do tribunal, que, aliás, eu me filio, votei a favor dessa OJ, entende que o pagamento das parcelas consideradas como devidas pela empresa impede esse pagamento, então, a aplicação dessa multa. Então, portanto, também nesse aspecto estou inteiramente de acordo com a sentença. Dessa maneira, então, só me resta negar provimento aos recursos, conforme já falado anteriormente. Agora é o doutor Antônio Carlos, por favor. Sem divergência, senhor presidente. Pois não. Doutor João Alberto? Doutor João Bosco. Também acompanho.
Pois não. Então, dessa forma, fica julgado o processo à unanimidade, de acordo com os votos colhidos em sessão, à unanimidade. Muito obrigado, doutores. Uma boa tarde. Processo número 17 da pauta é um RO 288-2015-100. Recorrente José Aparecido Pereira da Silva, recorrido Eletrozema S.A. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Alberto de Almeida, revisor, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Coura. Está escrito para sustentação oral pela recorrida o advogado André Schmidt de Brito. Doutor André, uma boa tarde. Boa tarde. Eu vou pedir ao ilustre juiz relator que leia a conclusão do seu voto. Se Vossa Excelência quiser fazer uso da palavra, por favor, fique à vontade pelo tempo regimental. Pois não, doutor. Doutor André, boa tarde. Boa tarde. Eu conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor. Presidente, posso manifestar se houver eventual divergência? Pois não, doutor. Doutor João Bosco. Estou de acordo. Eu sou o terceiro votante, né? Eu sou o terceiro votante e estou também inteiramente de acordo. Muito obrigado, boa tarde, bom Pois serviço não, a doutor. todos. Fica dessa forma julgado o processo, por unanimidade, na forma do voto do ilustre juiz relator. Pois não? Só nos físicos ainda tem um para assistir, feito aqui para assistir, é o número 14 da pauta, que nós passaremos ao PJE. 14. Da relatoria do doutor Antônio Carlos. 14 da pauta, 1882-2012-092. É um recurso ordinário. Recorrentes, Philips Medical System Limitada e Daniel Alves Batista. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filhos. Revisor, excelentíssimo juiz convocado João Alberto de Almeida. Então, é apenas para assistir, no 14 da pauta. Boa tarde, doutor. Ele não está aí na inscrição, Doutor, fica lá embaixo. desculpe. Doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. 14 da pauta é o 18.882. E no mérito, nego o provimento ao recurso da reclamada e provejo, em parte, o recurso do autor para acrescer a condenação ao pagamento de uma multa normativa por CCT violada. Mantenho o valor da condenação por ainda compatível. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Doutor João Alberto, como vota? Eu acompanho o relator. Pois não. O doutor João Bosco. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do ilustre juiz relator. Obrigado, doutora. Boa tarde. Passaremos agora ao processo eletrônico na sessão de 14 horas. Então, na sala de doutor João Alberto. Será servido 14 horas. cafezinho com pastel. Nesta sala, há uma preferência regimental, advogado de São Paulo. Então, o processo vai ser o 10 da pauta, que é o 10.606-92-2015. Recorrente Heloísa Aparecida Santos de Carvalho e recorrido Natura Cosméticos S.A. Está escrito para sustentação oral pela reclamada Natura o advogado Edson Alves da Silva. Doutor Edson, boa tarde. Boa tarde, excelência. Vamos só aguardar aqui abrir o PJE. Perfeito. Ele fica assim, guardando resposta. Diz o doutor João Alberto, ele não está andando, ele está engatinhando. Abriu o seu, doutor João Alberto? Doutor João Alberto? Abriu? Corredor para chegar na sala. É, doutor. Tá Ele no já vai corredor estar na já pra tela. chegar na sala. Está engatinhando.
Vossa Excelência quiser, eu posso ler a conclusão. (10.706). É o 10 da pauta do PJE. Por favor. Eu estou conhecendo o recurso e negando, no mérito, negando provimento. Vossa Excelência pretende fazer uso da palavra? Excelência, eu gostaria de reservar esse direito apenas se houver divergência. Pois não. Segundo votante, doutor... Sou eu. Eu estou inteiramente de acordo. Doutor João Bosco, de Barcelos, que, aliás, votava na minha frente, eu ultrapassei. Eu também estou de acordo com o relator, presidente. Doutor, então fica votado, fica dessa forma julgado o processo. Conhecido e negado provimento. Na forma Obrigado, do voto Excelência. do ilustre juiz relator. Obrigado, egregior. Obrigado, doutor. Uma boa viagem de volta. Eu sei que o senhor é de São Paulo, né? Sim, Uma boa viagem de retorno, então. obrigado. Agora eu vou para São Luís do Maranhão. Mas obrigado. Então, Até mais. Uma boa viagem maior ainda. Exato. Até mais. Até mais. Então, ainda nessa sala, é o 10.432/97/2014. Recorrentes Rio Branco Alimentos S.A. e Ricardo Aparecido da Conceição. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Alberto de Almeida. Está escrito para sustentação oral o advogado Marcelo Santoro Drummond, pela reclamada Rio Branco Alimentos. Boa tarde, doutor. Eu vou pedir ao relator para ler a conclusão do voto. Se Vossa Excelência quiser fazer uso da palavra, pelo tempo regimental, já foi deferido. Boa tarde, doutor. Boa noite, doutor. Boa tarde. Eu estou conhecendo de ambos os recursos e no mérito negando-lhes provimento. Pois não, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos componentes dessa egregia turma, senhora representante do Ministério Público, senhoras secretárias e demais presentes. No que toca primeiramente ao recurso do reclamante, que tem um aspecto central, que é as horas extras decorrentes da não fruição do intervalo para refeição e descanso, o reclamante não se desincumbiu do seu ônus na medida em que não produziu qualquer prova nesse sentido, né, muito pelo contrário, a sua própria testemunha, pelo seu depoimento, a partir dele, se pode presumir que poderia, né, haver a combinação no que toca ao intervalo com o motorista, e eles poderiam usufruir do intervalo. Daí não há que se falar em intervalo, mesmo porque a partir de dezembro de 2012 resta patente e incontroversa nos autos a existência de intervalo de 1 hora na jornada 12/36. Agora, no que toca ao recurso da reclamada, nos diversos aspectos abordados aqui pela segunda reclamada, Rio Branco Alimentos, primeiramente ela entende que não há que se falar aqui em terceirização trabalhista com enquadramento na súmula 331. Há aqui um típico contrato de transporte, de natureza absolutamente civil, entendendo que a reclamada, nesse caso, não pode ter, né, a segunda reclamada não pode ter qualquer responsabilização, ainda que subsidiária, decorrente da prestação de serviços relativos, no caso relativo ao reclamante. Ademais, o reclamante ele narra na petição inicial que exerceu 3 funções. Uma de motorista, e aí realmente entregando produtos, inclusive da segunda reclamada, mas outras 2 funções no almoxarifado e de frentista. Essas prestando serviço para quaisquer clientes da primeira ré. Não se pode apontar ao certo se era, né, eventual beneficiário a segunda reclamada, especialmente no que toca à condenação de horas extras. No que toca às horas extras, a jornada, conforme, né, decorre também do depoimento da única testemunha ouvida a rogo do autor, a jornada era externa, na medida em que o reclamante, ele, enquanto motorista, saía para fazer as entregas, né, da forma
por ele pré-estabelecida, o horário de intervalo era também por ele, né, estabelecido. Então, entende a reclamada que haveria aí um enquadramento no artigo 62, inciso 1 da CLT. No que toca aos feriados, entende também a reclamada que o autor não produziu qualquer prova no sentido de ter trabalhado, né, os feriados e, portanto, não há que se falar em condenação a partir de 2013 dos feriados laborados em dobro. No que toca também à questão da compensação, há que ser deferida a compensação de eventual crédito, né, ou dedução de eventual crédito relativa aqui ao feito, o que também não foi objeto da sentença, e, então, entende relativa a essas questões, especialmente no que toca à jornada, a declaração de invalidade, de invalidez aí dos cartões de ponto acostados aos autos, né, na medida em que não há qualquer hipótese de enquadramento aí na súmula 338 no sentido de invalidar esses cartões, né, e eles retratam a realidade da jornada, né. Então, entende a reclamada que deve ser dado provimento ao seu recurso, né, negando-se provimento ao recurso do reclamante, reformando-se, pois, a sentença oriunda do primeiro grau. Sem mais, senhor presidente, obrigado. Obrigado, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Doutor João Bosco. Doutor João Alberto, perdão. Senhor presidente, doutor Marcelo, eu examinei a questão com atenção, ouvi da tribuna as ponderações e Excelência verá no voto que a questão foi abordada. O juízo de primeiro grau, eu fiquei com a sentença porque o juízo de primeiro grau, ele fixou uma jornada de trabalho, no meu ponto de vista, corretamente, uma jornada de trabalho que guarda razoabilidade com a prova, com o que foi apurado, e mais, a empresa alega uma jornada externa, faz ponderações nesse sentido, mas apresenta cartões. E ele invalidou os cartões. Né? No meu ponto de vista, com razão. E, da mesma forma, fixou os horários de intervalo e tudo. Inclusive, estou negando o recurso do reclamante, né, o recurso adesivo do reclamante com relação a intervalo entre a jornada. Eu não vejo, com toda sinceridade e tranquilidade, motivos para alterar as razões que estão no voto. Eu acho que a sentença, o juiz agiu corretamente, a sentença está ponderada, está balizada de acordo com a prova dos autos, e peço vênia a Vossa Excelência, respeitando a ponderação dos argumentos, e vou manter o voto, viu, senhor presidente? Pois não. Doutor João Bosco. Inteiramente de acordo, presidente. Eu sou terceiro votante, também estou inteiramente de acordo. Dessa forma, então, ficou o processo julgado à unanimidade, de acordo com o voto do ilustre juiz relator. Obrigado. Obrigado, doutor. Uma boa tarde para o senhor. A conclusão? Só que, para nós, a gente só consegue alterar na conclusão. Aí tem que ser no gabinete. Lá no gabinete. Uhum. Tá, porque não está na conclusão, não. Só quando altera a conclusão. Não, na conclusão, então, não tem problema. Agora, o próximo é o 10.384/15/2016. É um recurso ordinário. Recorrentes: Saulo de Carvalho Dutra e Via Varejo S.A. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Alberto de Almeida. Está escrita para sustentação oral a advogada Alessandra Cristina Dias, pelo reclamante. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor João, está em condições de apresentar? Doutora, boa tarde. Boa tarde. Eu estou conhecendo os recursos e, no mérito, negando-lhes provimento. Pois não, doutora, com a palavra, pelo tempo regimental. Eu gostaria só de ponderar a respeito do desvio de função.
nos autos, foi ouvida uma testemunha, que foi a testemunha que foi ouvida a rogo do reclamante. Essa testemunha, ela trabalhou junto com o reclamante. Os dois faziam montagem juntos na mesma residência. Pelo depoimento dessa testemunha, ficou comprovado que, apesar de estar classificado como ajudante de montagem, o reclamante efetivamente realizava montagens e não só ajudava. Vou ler um trecho do depoimento que ele fala. A testemunha fala que, com frequência, trabalhou diretamente com o reclamante no período em que foi montador. Que o montador, às vezes, trabalha de ajudante, outras não. Acontece de comparecerem 2 montadores na mesma residência. Que o reclamante montava sozinho e não apenas ajudava. Quando o reclamante trabalhou com o depoente, já sabia montar os móveis, tendo sido treinado por outro colega. Inclusive, o preposto esclarece no depoimento que a função do ajudante é realmente só auxiliar o montador na execução das tarefas. E pelo depoimento da testemunha que trabalhou junto com o reclamante na mesma residência fazendo montagem, ficou comprovado que ele não auxiliava, que inclusive ele fazia montagem sozinho. E a execução do serviço, inclusive, era cobrada do ajudante da mesma forma que era cobrada do montador. A reclamada, então, cobrava da mesma forma que cobrava do reclamante que estava classificado como ajudante, mas fazia, na verdade, montagem. E, mesmo realizando montagens e fazendo as mesmas coisas que o montador, por estar classificado como ajudante, ele recebia 40% do salário do montador, mesmo fazendo as mesmas atividades. O que se requer, nesse sentido, é a reforma da sentença para deferir as diferenças salariais em razão do desvio. Pois não, doutora. Muito obrigado. Doutor João Alberto. Senhor presidente, doutora, exatamente sobre esse aspecto, Vossa Excelência pode conferir no depoimento dessa única testemunha que foi ouvida lá, o Alidelson, que ele afirma, essa análise de prova, a gente tem que confiar muito também no juízo de primeiro grau, porque ele examina a questão, ouve as testemunhas e tem a sensibilidade na apreciação da prova também. E eu resolvi acompanhá-lo com tranquilidade, até mesmo porque nos pontos que ele focou na defesa para não conceder o desvio de função, eu acho que ele está coberto de razão. Porque a testemunha afirma, olha, eu tinha que conferir, às vezes conferia realmente o serviço do reclamante. Quer dizer, essa história das pessoas trabalharem junto, a pessoa vai montando, mas a outra está ali, o mais qualificado está ali, né, a todo momento, conferindo o serviço, verificando o serviço que foi feito. Quer dizer, e é isso que sobressai na prova. Então, eu sinceramente, vejo que Vossa Excelência pondera e argumenta muito bem no uso da palavra, mas esses detalhes não podem ser desconhecidos por quem está decidindo. E eu, datíssima vênia da argumentação, eu vou manter o voto nesse aspecto, a matéria foi examinada, o juiz decidiu, eu fico com a sentença. Tá? Eu estou negando provimento, senhor presidente, nesse aspecto. Doutor João Bosco. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho pelos mesmos motivos. No mesmo depoimento, que nós vamos tomar como base, que o doutor João Alberto, inclusive, transcreve no seu voto, fica claramente estabelecido que quem era o responsável pela montagem era o senhor Alidelson. Inclusive, ele que dava a checagem final, que muitas vezes ele não checava por liberalidade dele, não é isso, doutor João Alberto? Era por mera liberalidade dele, que acreditava no trabalho do reclamante. Mas agora, essa divisão de trabalho era feita pelo senhor Alidelson, que era o chefe da equipe, vamos dizer assim. Era uma equipe formada por 2 pessoas, um que era o montador e o outro que era o ajudante. Não se discute que o seu cliente já teria até condições de fazer um trabalho de montagem, mas efetivamente para a reclamada,
quem trabalhava como montador era o senhor Alidelso. Então, portanto, eu estou inteiramente de acordo com o voto e com a sentença de primeiro grau. Fica dessa forma, então, julgado o processo, a unanimidade, de acordo com o voto do ilustre juiz relator. Obrigada. Muito boa obrigado, tarde. doutora. Uma boa tarde, senhora. Passaremos agora à sala de 14.3. É a do doutor Antônio Carlos, não é isso? Sim. Tem uma inscrição lá, foi feita aqui na sessão, no processo número 11 da pauta. Esperar abrir. Vou lá, não. Abriu aqui para mim, não. Eu também. Computadores novos que vieram. São melhores. Que está Nós dando, ainda não recebemos, não instalamos os novos. tá dando uns probleminhas, então... Porque esses computadores aqui, a moça estava me explicando. Se der defeito, não tem como consertar. Trocando de novo. Que dureza esse PJ. Estou guardando resposta. A resposta na hora. A resposta é... Não, Antônio Carlos, esse programa devia de ser mal criado. Dava a resposta na hora. Pronto. Fica guardando resposta. Era melhor, né? Agora deu. Eu da primeira quer ver. Ele agora vem no nosso devagarinho. Processo número 10.838-95-2016. Recorrentes: Janaína Rosa da Silva Rodrigues dos Santos e recorrida Conservadora Padrão Limitada. Relator, excelentíssimo juiz convocado, Antônio Carlos Rodrigues Filho. Está escrito para sustentação oral pela reclamante o advogado Geraldo Augusto da Silva. Ele é o 11 da pauta de 14.3. Agora abriu o meu. Eu ainda não abri, não. 10.838. Para aguentar isso. 10.838, na 14.3. É porque a inscrição foi feita aqui. Ele não estava lá na ordem, não. Ele está na ordem normal da pauta. 10.838. É o 11 da pauta. Abriu aí, Antônio? Senhor presidente, senhores desembargadores. Doutor, pela ordem, eu vou permitir ao juiz relator que leia a conclusão do voto para guiar Vossa Excelência na sustentação. Pois não. Pois não, doutor. Eu conheço o recurso ordinário, no mérito, nego-lhe provimento. Igualzinho o primeiro. Está negando provimento ao recurso, doutor. O senhor tem a palavra, então, por favor. Excelência, eu quero ponderar somente com relação à reconsideração da sentença de primeiro grau que ele não analisou pela decisão que a minha cliente, a recorrente, ela estava em pleno tratamento de saúde mental e com cirurgia marcada no momento em que foi dispensada. Eu gostaria de ponderar somente sobre esse aspecto, a reconsideração, para que fosse cassada a decisão de primeiro grau, para que ela voltasse ao trabalho assim que submetesse a um tratamento médico que já vinha sendo submetida e continua ainda em tratamento. Eu gostaria de ponderar sobre esse aspecto. Pois não, doutor. Doutor Antônio Pois Carlos. não, senhor presidente. Trata-se de uma demanda que ela pretende a reversão da justa causa. Ela realmente relata o problema tratamento, mas a pena foi aplicada após a aplicação do princípio pedagógico, aplicação de pena de advertência, suspensão, foram faltas reiteradas e que culminou com a dispensa por justa causa. Então, com a devida vênia do entendimento da tribuna, com todo o respeito que merece o novo procurador e a trabalhadora, mas neste caso não há como reverter.
Ela deu, de fato, motivo para a aplicação da justa causa. Então, mantenho o voto da forma como proposto. Pois não. Doutor João Alberto, como vota? Tem divergências, senhor presidente. Doutor João Bosco? Presidente, só um instantinho. Eu voto. Eu não estou conseguindo, mas eu não consigo abrir. Se tivesse divergência, teria lançado. Eu estou de acordo, sim. Doutor, então fica mantida a sentença de primeiro grau, por unanimidade, de acordo com o voto do ilustre juiz relator. Pois bem. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde para o senhor.